Olá, boa tarde. Meu nome é Silvia Maia Furtado, eu sou psicóloga clínica, sou palestrante, sou escritora, atendo casais, pessoas solo, atendo pessoas com um foco na sexualidade humana, nas disfunções sexuais, tanto masculinas quanto femininas, com foco nas relações amorosas, então atendo também, então, tanto terapia de casal quanto terapia sexual. Este filme de hoje, essa gravação de hoje, estou fazendo para a minha comunidade de mulheres, que tem uma comunidade no WhatsApp. Se você que é mulher, quer participar e não entrou ainda, quer entrar, clica no link que está na minha bio, você vai ser direcionada para essa comunidade. Lá é um lugar importante onde nós mulheres fazemos trocas e a gente está sempre trazendo algum conteúdo novo, alguma informação nova, algum conhecimento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Muitas pessoas já leram, muitas não entenderam. Então eu vou fazer um pouquinho da introdução hoje e depois, nos próximos vídeos, eu vou falando a respeito das cinco linguagens do amor, porque não é só toque físico e não é só através das palavras que a gente consegue expressar amor. Tem muitas formas e é importante que a gente se aproprie. Qual é a minha forma de expressar amor? Qual é a forma do meu parceiro, da minha parceira amorosa? Entender qual é a forma que ela expressa o amor dela para que haja um encontro, para que eu não fique sempre nessa fantasia de que eu não estou sendo amada, que eu não estou sendo desejada. Então, esse livro é muito importante nesse sentido, e faz o encontro das duas pessoas. Hoje eu vou ficar na apresentação, então, e esses vídeos todos subirão para o meu canal do YouTube, no Psicóloga Silvia Maia Furtado. Quando você assistir, peço que você dê um like, um joinha, veja se gostou. Se gostou, já se inscreve no meu canal, porque por lá eu vou sempre compartilhando os conhecimentos que eu vou trazendo aqui também para a minha comunidade. Então, vamos lá. Gary Chapman, no primeiro capítulo, ele conta que ele estava aí num voo a mais de 10 metros, de 10 mil metros de altitude, né, num voo de uma cidade para outra nos Estados Unidos. E aí, quando alguém perguntou para ele na poltrona ao lado, ele estava lendo uma revista, né, ele colocou a revista ali no bolsão, e alguém perguntou para ele com que ele trabalhava. E aí ele disse, bom, eu trabalho com aconselhamento conjugal, né, promovo seminários sobre melhorias do casamento. Ele respondeu assim de forma bem, né, bem casual. Aí a pessoa que estava do lado falou assim, olha, faz tempo que eu tenho desejo de perguntar isso a alguém. O que acontece com o amor depois do casamento? Bom, aí ele conta, né? Tendo desistido da possibilidade de tirar uma soneca, que ele queria tirar uma soneca nesse voo, ele perguntou para a pessoa que estava do lado, né? É, o que você está querendo dizer, afinal? Né? Aí o outro disse, bem, eu me casei 3 vezes, olha só. Eu me casei 3 vezes, em todas elas, tudo era maravilhoso, antes de nos casarmos. Mas, por alguma razão, depois do casamento, tudo desmoronou. Todo o amor que eu pensava sentir por ela e que ela parecia sentir por mim se evaporou. Eu sou uma pessoa inteligente, eu administro um negócio, eu sou bem-sucedido, mas isso é realmente algo que eu não consigo entender. Aí o Gary perguntou para ele, quanto tempo você ficou casado? Ele falou, bom, o primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo durou 3, e o último quase 6. Aí o Gary falou, bom, seu amor evaporou de uma hora para outra após o casamento ou foi uma perda assim gradual, né? Como é que foi isso? Se você, né, seu outro estava dizendo que o amor evaporou, como que foi essa perda assim, né, de uma hora para outra? Aí ele falou, bem, o segundo deu errado logo no início. Eu não sei o que aconteceu. Pensei de verdade que nos amássemos, mas na lua de mel já foi tudo um desastre e aí a gente nunca se recuperou depois disso. Namoramos por mais ou menos 6 meses. Foi um romance relâmpago, ele disse, né? A pessoa que estava do lado perguntando para o Gary, né, contando dos seus relacionamentos. Tudo era realmente muito empolgante, mas depois do casamento foi uma guerra. E aí o Gary perguntou, tá, e o primeiro casamento? Aí ele falou, bom, no primeiro casamento nós tivemos 3 ou 4 bons anos juntos, antes de o bebê nascer. Depois que o bebê nasceu, minha sensação era de que ela dava total atenção ao bebê e que eu não era mais importante. E como se o único objetivo da vida dela fosse ter um bebê, depois disso não precisasse mais de mim. E aí o Gary pergunta, você disse isso a ela alguma vez? Aí ele disse, sim, eu disse. Eu disse que eu estava louco. Ela disse que eu estava louco, que eu não entendia o estresse que deve ser cuidar de um filho, de ser uma babá 24 horas por dia. Disse que eu deveria ser mais compreensivo e ajudasse mais, né? E aí, realmente, eu tentei, ele disse, né? É, mas não parecia fazer muita diferença.
A partir dali, ficávamos cada vez mais distantes. Depois de algum tempo, não havia mais nenhum amor, só havia uma indiferença. A partir dali, nós dois chegamos à conclusão, então, que o casamento tinha acabado mesmo. Tá, então ele falou do segundo casamento, que foi um desastre desde a lua de mel, falou do primeiro, que teve 3 filhos, né? E que foi muito bom, e que depois que o bebê Não, ele não disse que teve 3 filhos, ele disse que viveu muito bem 3 ou 4 anos, mas depois que o bebê nasceu, foi tudo um desastre. E aí ele pergunta, tá, mas e o outro casamento, né? O último, né? Daí ele disse assim, bom, eu realmente achei que seria diferente. Fiquei divorciado por 3 anos, então namoramos por 2 anos. Achava que de verdade sabia o que estava fazendo, e talvez pela primeira vez na vida realmente imaginei que soubesse o que significava amar alguém. Sentia sinceramente que ela me amava. E aí, o que aconteceu, né? Pergunta Gary. Aí ele conta, bom, não acho que eu tenha mudado depois do casamento. Continuei a expressar amor como fazia antes do casamento, dizia a ela como ela era bonita, como eu a amava, como eu tinha orgulho de ser marido dela. Mas alguns meses depois, ela começou a reclamar de coisas pequenas, como não levar o lixo lá fora, não guardar as minhas roupas. Em seguida, passou a atacar o meu caráter, dizendo que não podia mais confiar em mim e me acusava de ser infiel. Ela se tornou uma pessoa totalmente negativa. Antes do casamento não era assim. Na verdade, ela era uma das pessoas mais positivas que eu já havia conhecido. Seu otimismo, aliás, foi uma das coisas que mais me atraíram nela. Nunca reclamava de nada. Para ela, tudo que eu fazia era maravilhoso. Mas, assim que nos casamos, porém, eu não parecia ser capaz de fazer nada certo. Honestamente, eu não sei o que aconteceu. Por fim, perdi meu amor e comecei a me ressentir dela. Estava bem claro que ela não me amava. Chegamos à conclusão de que não era bom continuarmos juntos. E assim nos separamos. Após fazer uma pausa, ele prosseguiu. Isso aconteceu 1 ano atrás. Sendo assim, minha pergunta é essa: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é comum? Acontece, né? Isso é comum acontecer com as pessoas, né? Ele perguntou para o Gary Chapman, né? É por isso que nós temos tantos divórcios hoje em dia? Eu não consigo acreditar que isso aconteceu 3 vezes comigo. Será que aqueles que não se divorciam aprendem a conviver com esse vazio, né? Ou o amor é realmente, ele permanece vivo em alguns casamentos, mas na maioria não? E se for esse o caso, como que é possível viver, né, o amor? E aí o Gary, então, ele faz a sua narrativa, né? As perguntas desse meu amigo, sentado ao meu lado no avião, são as mesmas que milhares de pessoas cansadas, divorciadas, fazem hoje em dia. Algumas perguntas se dirigem a amigos, outras a conselheiros, pastores. Às vezes às vezes as respostas são expressas em jargões da psicologia, né, quase que incompreensíveis. A maioria das piadas e brincadeiras contém alguma verdade, mas tem a mesma eficácia de uma aspirina oferecida a quem tem câncer. O anseio pelo amor romântico no casamento está profundamente enraizado na nossa formação psicológica. Há inúmeros livros sobre o assunto, programas de rádio, televisão, canais como esse. A internet está cheia de conselhos, né? Assim como os nossos pais, nossos amigos, né? Então, todo mundo aí tentando manter esse amor vivo no casamento. E esse assunto é muito sério, ele fala, né? Com toda a ajuda especializada disponível na mídia, né? Porque tão poucos casais parecem ter encontrado o segredo para manter esse amor vivo, por que, afinal, o casamento, né, ainda continua com esses impasses, né? Por que a comunicação no casamento, né, a comunicação conjugal, né, ela é tão deficitária, ela é tão pobre? Né? Porque as pessoas, né, têm essa... Por que há essa... Ele fala, por que há esse desencontro entre o que um comunica, o que um fala e o que o outro entende? Então, essa desconexão na comunicação, ele fala, por que isso acontece se há tantas coisas disponíveis para as pessoas acessarem, informações para as pessoas acessarem, psicólogas como eu que falam sobre relacionamento, né? Então, o que acontece, na verdade, né? E aí é onde ele fala que é o propósito desse livro, né? É responder a essas perguntas. Ele diz, eu não quero trazer aqui livros e artigos já publicados
é que não quer dizer que nesses livros, artigos, esses canais, isso tudo não seja importante, né? Não seja válido. O problema está que nós ignoramos a verdade fundamental. As pessoas têm diferentes formas de amor. Aí ele diz um pouco da sua formação acadêmica, né? Que ele é formado na área da antropologia, né? Então ele estudou linguística, né? Que identifica aí um determinado número de grupos linguísticos, como os principais japoneses, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, e vai falando, né? Então, a maioria de nós cresce falando a língua dos pais e dos irmãos, na nossa própria linguagem primária, né, ou nativa, por exemplo, a língua da nossa família, ou seja, o que ele está falando aqui quando a gente fala a linguagem dos pais? A gente acaba reproduzindo um conhecimento sobre relacionamento a partir da língua que a gente aprende na nossa família, né, das vivências até das experiências dos nossos pais, né? Mais tarde aprendemos as línguas e os idiomas adicionais, que vêm das experiências que a gente vai se forjando na vida, mas, em geral, com muito maior esforço. Então, essas são as nossas linguagens secundárias. Então, ele fala, tem duas linguagens. A que a gente traz da nossa família original, né? Daquela que a gente aprendeu quando a gente era pequeno, era adolescente, jovem, daquela outra linguagem que a gente vai forjando a partir das nossas experiências, dos nossos relacionamentos, a gente vai formando uma linguagem sobre o amor, essa é a nossa linguagem secundária. Então, ele diz, falamos e entendemos melhor nossa linguagem materna. Ela nos faz sentir mais confortáveis. Quanto mais usarmos uma segunda língua, mais confortáveis nos sentiremos em conversar dela. Se falarmos apenas a nossa linguagem primária, que é essa linguagem da nossa família, e nos encontrarmos com alguém que fala apenas a linguagem da família deles, que é diferente da nossa, o diálogo ele vai ser muito limitado. Ou seja, se eu vou para um relacionamento com um pensar, com um saber sobre relacionamento muito fixado naquilo que eu aprendi lá na minha família de origem, e se o outro também chega para mim no relacionamento com essa linguagem, e se ambos não construírem uma linguagem própria, essa comunicação ficará pobre, limitada, esse diálogo ficará limitado. Então, ele diz que nós precisamos, então, ampliar, né, os nossos conhecimentos, expressar as nossas ideias. A comunicação existe, mas ela é estranha, ela é travada. As diferenças de linguagem fazem parte da chamada cultura humana. Se quisermos estabelecer contato eficiente em diversas fronteiras culturais, é preciso aprender a linguagem daquele com quem nós estamos nos comunicando. Então, se eu quero aprender qual é a linguagem daquele outro, se eu quero me relacionar bem com aquela outra pessoa, eu preciso entender qual é a língua que ele fala. Porque se eu falo português e ele fala chinês, muito dificilmente nós vamos conseguir nos entender. Muito dificilmente eu vou conseguir entender o que ele está dizendo para mim e ele muito menos. Então, no âmbito do amor, é a mesma coisa. Sua linguagem emocional do amor e a do seu cônjuge podem ser tão diferentes quanto o chinês e o português. Por mais que você se esforce para expressar seu amor em português, se seu cônjuge só entende chinês, vocês nunca entenderão como amar um ao outro. Meu amigo, no avião, usava a linguagem das palavras de afirmação em sua terceira esposa, dizendo a ela que achava bonita, que amava, que tinha orgulho dela, de ser seu marido e tudo mais. Ele expressava amor e era sincero no que ele dizia, mas ela não entendia essa linguagem. Talvez ela buscasse amor no comportamento dele, não na linguagem dele. Olha aí o problema. Devemos nos dispor a aprender a linguagem do amor primário do outro, se nós quisermos nos comunicar de maneira eficiente no amor. A conclusão que ele chega é que depois de 30 anos de aconselhamento conjugal, ele diz que existem, então, 5 linguagens emocionais do amor, 5 maneiras das pessoas falarem, né, se comunicarem no relacionamento, de se entenderem, né, nesse amor, né, emocional. No campo da linguística, uma linguagem pode ter diversos dialetos, como ele diz, né, variações, ok. Do mesmo modo, há muitos dialetos dentro das 5 linguagens emocionais. Então, eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos essas 5 linguagens, vou fazer um vídeo para cada linguagem, para ficar bem expresso, né, para a gente entenda bem cada linguagem dessa. Então, ele falou que é por isso que existem artigos, revistas, como 10 maneiras de fazer sua esposa saber que você a ama,
20 formas de manter seu homem em casa, 365 expressões de amor conjugal. Tentei não. Então, a meu ver, existem apenas 5, contudo, pode haver inúmeros dialetos. A quantidade de maneiras de expressar o amor como uma linguagem de amor limitada. Ele fala assim, a quantidade de maneiras de expressar o amor com uma linguagem de amor limitada, apenas por sua imaginação, isso é muito restrito, inviabilizador. O importante é falar a linguagem do amor do seu cônjuge. Quando a gente fala aqui, eu sempre falo que no relacionamento temos que ter 2 conhecimentos. Autoconhecimento de como eu sou, qual é a linguagem, qual é a minha língua, qual é a minha expressão, e conhecimento do outro. Se interessar por conhecer o outro, saber quem é esse outro, qual é a linguagem que ele fala, o que ele está querendo expressar, quem é ele, de onde ele vem, de onde ele nasceu, com quem ele viveu, quais são seus pais, qual é a origem da família, dos seus pais. É se interessar pela história do outro. Quanto mais eu conheço do outro, mais próximo eu fico dele, para poder entender o que ele está querendo dizer para mim. Para ler sinais, às vezes, de um relacionamento abusivo, de uma opressão psicológica, de uma ofensa sexual. Então, eu preciso entender para poder ler os sinais, para fugir, dar o pé, enquanto é tempo, ou para investir nessa relação e fazer essa relação dar certo, né? Desejar dar certo, se empenhar, fazer um movimento na direção do outro para que o relacionamento dê certo. Então, eu vou concluindo aqui. Na verdade, o que o Gary Chapman vai fazer é isso. Ele vai contar para nós, então, como é que são essas linguagens, né? E aí ele diz assim, ó, não podemos confiar em nossa linguagem nativa se nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que o cônjuge sinta o amor que nós tentamos comunicar, devemos expressá-lo na linguagem do amor primária dele. Então, a gente tem que aprender a falar a língua do outro. Então, nos próximos vídeos, eu vou trazer para você, vou começar aí com a primeira linguagem. E aí fica esse recado. Só essa introdução, por que eu fiz questão de ler a introdução? Eu estou fazendo a introdução desse livro, para quem está chegando no vídeo agora, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Por que é importante? Só essa introdução já vale muito, já dá um recado preciosíssimo. Enquanto eu estiver numa relação onde eu não conheço o outro, onde eu não sei qual é a linguagem que o outro tenta falar comigo, e eu não me interesso, não faço um movimento na direção do outro, nesse movimento de comunicação, de comunicar, de expressar, de dialogar, esse relacionamento não vai frutificar, ele não vai adiante. Porque se eu falo português e ele fala chinês, nós jamais vamos nos entender. Então, era essa a mensagem de hoje. Espero que tenha despertado aí o interesse de vocês pelo livro. Se eu fosse vocês, eu compraria esse livro, ele é muito legal. Se vocês quiserem adquirir o livro, vocês podem adquirir através do meu canal do Instagram. Entra ali no link da minha bio, clica ali. Quando vocês clicam, tem um lugar ali, né? As minhas indicações de livros. Vocês clicando ali, vocês vão ser direcionados direto para um site para comprar aí com desconto os livros da Amazon. E eu também sou afiliada da Amazon, então quando vocês compram um livro através do meu link, vocês ganham um desconto e vocês me beneficiam, porque eu também ganho. Afinal de contas, a gente se ajuda nessa relação, não é verdade? Então, se eu fosse você, eu compraria esse livro. Se você tem um relacionamento e está a fim de investir nele, ou se o seu relacionamento está confuso e você não consegue se comunicar e você não sabe por quê, compra esse livro, assista o meu vídeo, segue meu canal no YouTube, que é por lá que eu vou postando os outros vídeos que virão a partir dessa introdução. Beijo, mulheres, beijo, pessoas, meus seguidores do Instagram, meus seguidores aqui do YouTube. Dá uma curtida, clica no se inscrever e tem um sininho ali. E toda vez que eu posto vídeo, vem uma notificação para vocês e vocês vão poder assistir os meus vídeos. E as mulheres que estão na minha comunidade, permaneçam na comunidade. Essa é uma comunidade muito rica, a gente pode fazer trocas. E eu quero muito que essas trocas sejam feitas aqui entre nós, para que a gente possa crescer juntas, que o grande objetivo nosso enquanto ser humano é evoluir. Beijo, até a próxima, bom final de semana. Tchau, tchau.